A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Isso significa que todos aqueles que são justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo são descendentes espirituais de Abraão. Isso ocorre porque o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão é alcançado apenas em Cristo, que estende as bênçãos da salvação a todos os povos da terra. Além disso, Abraão é conhecido como o pai da fé e ainda é chamado na Bíblia de amigo de Deus, mostrando o relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor. Porém, embora tenha sido o amigo de Deus e o pai da fé, Abraão não era perfeito, e sua fé foi amadurecida ao longo do tempo. Com certeza, Abraão é um grande exemplo para todos que desejam andar na fé. Na história de Abraão, vemos que ele enfrentou muitas dificuldades e provações, mas é em meio às adversidades que a verdadeira fé é aperfeiçoada e se torna ainda mais notória. Isso não foi diferente com Abraão, o pai da fé. Mas como começou a caminhada de fé de Abraão? A verdade é que sabemos muito pouco sobre a vida de Abraão antes de ele ter sido chamado por Deus. O texto bíblico apenas nos informa que seu pai se chamava Terá e que sua família vivia na Mesopotâmia, na cidade de Ur. A cidade de Uru que depois passou a ser conhecida como Ur dos Caldeus. Era uma cidade pagã que cultuava o deus Lua. Em outras palavras, Ur era um importante centro de idolatria na Mesopotâmia, e foi nesse ambiente que Abraão foi criado. Antes de ser divinamente chamado em Ur, o pai da fé não conhecia o verdadeiro Deus. Após a queda, o ser humano suprimiu a verdade de Deus e rejeitou o conhecimento divino. Abraão vivia exatamente assim, sem conhecer o verdadeiro Deus e sem merecer conhecê-lo. No entanto, em sua grandiosa graça, Deus chamou Abraão do meio da idolatria. Deus escolheu e comissionou aquele homem que ficaria conhecido na história como o pai da fé. Deus o convocou a sair de sua terra e do meio de sua parentela, mostrando que o chamado de Abraão foi tão radical que ele teve de romper definitivamente com seu antigo modo de vida. Abraão teve que abandonar qualquer forma de idolatria e paganismo que havia aprendido e deixar o conforto de sua terra e a segurança da casa de seu pai para partir em direção a uma terra desconhecida, tornando-se totalmente dependente de Deus. Na vida de Abraão, podemos perceber a soberania de Deus no cumprimento de seus propósitos. Embora Abraão vivesse em uma sociedade completamente dedicada ao culto a deuses estranhos, Deus o escolheu e o chamou soberanamente. Não é o homem quem descobre Deus, mas é Deus quem se revela ao homem. A salvação pertence a Deus, porque é Ele quem, em sua graça, chama o pecador perdido. Engana-se quem pensa que Abraão teve uma vida fácil. Apesar de estar cumprindo a ordem do Senhor e confiando em sua palavra, Abraão enfrentou muitas provações e desafios. Na verdade, antes de se tornar um grande exemplo de fé e ser conhecido como o pai da fé, Abraão precisou passar pela escola da fé. Em primeiro lugar, Abraão precisou aprender a obedecer. Quando Deus o chamou, ele recebeu a ordem de sair do meio de seus parentes e de sua terra, mas acabou levando consigo seu pai e seu sobrinho, o que gerou problemas futuros. Primeiro, a jornada de Abraão foi atrasada, pois ele parou na cidade de Harã até a morte de seu pai. Depois, Abraão teve dificuldades com seu sobrinho Ló e teve de se separar dele. Em segundo lugar, Abraão precisou aprender a não se apegar aos limites humanos. O pai da fé também teve de lidar com o desafio da impossibilidade. Quando saiu de Harã em obediência à ordem do Senhor, Abraão já era idoso e esposo de uma mulher estéril. Abraão e Sara formavam o casal mais improvável para ser os pais de uma grande nação, mas os propósitos de Deus não estão limitados à possibilidade humana. Portanto, um grande passo de fé para Abraão foi receber a promessa do Senhor. Em terceiro lugar, Abraão precisou aprender a confiar completamente em Deus. Algumas ocasiões específicas de sua vida revelaram sua debilidade e imperfeição. Após sair de Harã, Abraão finalmente chegou a Canaã, onde o Senhor mais uma vez apareceu a ele e garantiu que daria aquela terra à sua descendência. Abraão chegou a edificar altares ao Senhor naquele território. No entanto, uma terrível crise surgiu na região, e em vez de confiar em Deus, Abraão partiu para o Egito, onde revelou um tipo de concessão pecaminosa que havia feito com sua esposa. Eles combinaram esconder seu relacionamento conjugal para evitar que Abraão fosse morto por alguém que se interessasse por Sara. Naquela época, era comum maridos estrangeiros serem mortos por homens poderosos de uma cidade que queriam tomar suas esposas. Abraão deveria ter mantido firme sua confiança em Deus, mas escolheu temer os homens. Esse erro foi repetido mais uma vez em Gerar. Em outra ocasião, Abraão aceitou seguir o plano de sua esposa para apressar a promessa de Deus de ser pai, o que lhe trouxe grandes problemas familiares. Nessas ocasiões, Abraão poderia ter colocado tudo a perder por falta de fé. Contudo, o Senhor, fiel à sua palavra, evitou que o pior acontecesse e preservou a família da aliança. Aprendemos aqui que Deus cumpre seus propósitos através do homem e apesar do homem.
Todas as adversidades enfrentadas por Abraão estavam aperfeiçoando sua fé continuamente. A maturidade da fé de Abraão foi revelada quando ele se dispôs a sacrificar seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Abraão não hesitou em obedecer ao pedido do Senhor, mostrando que sua fé era tão grande que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. O escritor de Hebreus nos ensina isso. Qual é o exemplo de Abraão como pai da fé para nós? Como foi dito, Abraão não era perfeito e precisou ser aperfeiçoado até poder dar grandes saltos de fé. A verdadeira fé levou Abraão a mudar, a obedecer, a confiar, a perseguir um objetivo e a jamais ficar estagnado. A vida de Abraão nos ensina que a verdadeira fé sempre é acompanhada de ações corretas, atitudes de obediência e boas obras. O apóstolo Paulo explica que o que não é fé é pecado. O crente é justificado pela fé, mas também é verdade que a fé sem obras é morta, e a obediência comprova a veracidade da fé. Com o tempo, Abraão entendeu que a fidelidade da palavra do Senhor era absoluta. Nesse ponto, podemos aprender com o pai da fé que uma vida pela fé é sempre pautada pela palavra de Deus. A verdadeira fé nos leva à obediência, e não há outra fonte de conhecimento ou bússola que guie o crente senão a palavra de Deus. Abraão obedeceu a Deus mesmo quando não sabia onde, nem como, nem quando, nem porquê. Quando Abraão, o pai da fé, foi aperfeiçoado pelo Senhor, ele descobriu que nenhuma provação era impossível, nenhuma dor era insuperável e nenhum fracasso era permanente. Se você gostou dessa mensagem e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora. Ative também todas as notificações e deixe seu comentário contando o que você aprendeu com ela.